Fala aí, nação rubro-negra, hoje é dia de jogo do Mengão, isso mesmo, o Mengão já está escalado para o confronto eletrizante contra o Santos com Neymar, e o clima no Ninho do Urubu tá ainda pegando fogo. Com Pedro de fora, o Flamengo já se mexeu nos bastidores e com um substituto, isso mesmo, já tem substituto chegando para o lugar de Pedro, isso mesmo, é ele, o Tati Castelhanos. Já está a caminho para reforçar o ataque rubro-negro. E a repercussão foi imediata. Os comentaristas da Sport TV analisaram tudo ao vivo sobre essa escalação, bastidores, negociações, expectativas para esse jogão. Então, já chega deixando aquele like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui sobre o Mengão. E vamos direto para saber todos os detalhes. Mas antes, lembra, galera, de deixar os créditos aí para Sport TV. Vamos pro vídeo. Também passou o carro no São Paulo nem viu a cor da bola. Poderia até ter ganhado num placar maior. Aí vem o Flamengo na Vila Belmiro. A pedida do Neymar foi contra o Flamengo em Brasília. E o jogaço, assim, eu tive a sorte de estar nas duas transmissões, inclusive. O 5-4 histórico na Vila Belmiro, né? De um lado Muricy Ramalho, do outro lado Vanderlei Luxemburgo, de um lado Ronaldinho Gaúcho, do outro lado Neymar, que ele faz o gol Puskás, né? Nesse jogo em 2011. Então ainda tem esses elementos que a gente traz para o jogo de hoje, não tem como desassociar. Toda vez que eu vejo um Flamengo e Palmeiras... Flamengo e Santos, perdão, é que agora é mais forte, porque tem o Neymar, né? O Neymar voltou. É por isso que você tá tendo esse déjà vu tão claro. Não, aí, o déjà vu é muito grande desse jogo. O Neymar em campo vai ser legal ver. O problema só são os 12 anos de diferença para 2013, né? E o Flamengo, 14 para 2011. O Flamengo de 11 não era ruim. E o próprio Neymar, né? Não era ruim, mas esse é melhor. O Flamengo chegou a liderar o campeonato naquela ocasião. Esse aí é outro departamento, é outro patamar. Era o bonde do Mengão sem freio, não era? Não era o bonde do Mengão sem freio? Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, David, centroavante. Não, Williams. Foi um Mas jogo... Mas esse é melhor, esse bonde foi um é jogo melhor. Maravilhoso. A gente tem imagem para rodar. Quem que a gente vai rodar primeiro? Qual jogo? Vamos ver, então, o baú de 2013. Uma lágrima verdadeira, choro de despedida dolorida. Restavam 90 minutos de clube e 90 minutos era muito pouco para resumir os 9 anos de títulos e de amor. Gigante pela própria natureza. Depois que o jogo começa, eu acabo esquecendo tudo, quero vencer. Estamos tentando, o jogo está difícil, a gente vai conseguir a vitória. Mas foi um adeus em grande estilo. Diante de uma das equipes mais populares do país, um estádio novinho da Copa do Mundo e com público recorde, 63 mil pessoas. Neymar fez questão de dar o primeiro toque na bola, porque seria um dos últimos com a camisa alvinegra. A grandeza do maior atacante da história do Santos pós-Pelé, o adversário também reconhece. Foram vários os abraços durante o jogo, até quando ele não queria ser abraçado. Só que foi o Flamengo superior em campo. Teve as melhores oportunidades de marcar e como perdeu gols. Gabriel com o cruzamento para a área, Rafael! Hernani abriu mão de liquidar este lance. O primeiro tempo passou. Agora era lutar por 45 minutos melhores. Os dribles apareciam, as faltas também. Neymar foi derrubado 8 vezes. Mesmo assim, foi o jogador que mais finalizou pelo Santos. Como ele queria que a bola encontrasse seus pés. Como tinha pressa. E como se irritou quando as coisas não saíram do jeito que ele esperava. É claro que o Neymar queria fazer um gol. Mais um para somar aos 138 que já tinha feito pelo Santos em 229 partidas. Mas era o Flamengo que chegava ao ataque com facilidade. Vai tentar a cavadinha! Gabriel quase marcou um golaço, mas ficou tudo no quase mesmo. Neymar era uma estrela solitária no Mané Garrincha, quanta ironia. Uma estrela partindo e que vai deixar uma saudade imensa na Vila Belmiro e no futebol brasileiro também. A ficha tá caindo, tá descendo, tá lá na garganta. Daqui a pouco tomar água para ela cair realmente. Mas é uma grande satisfação, uma grande honra ter passado por esse time maravilhoso que é o Santos.
Tô muito feliz mesmo. Acabou a era Neymar no Santos. Depois de 9 anos no clube, Neymar vai para a Espanha defender o Barcelona, jogar ao lado de craques e virar ídolo internacional. É um sonho estar indo para o Barcelona. Sempre sonhei com isso e graças a Deus estou realizando. O Santos agora vai tentar administrar essa falta e aprender a jogar sem o ídolo, mas só por um tempo. Não se sabe ainda quanto, mas ele vai voltar. A torcida do Santos é a única que sempre torceu de verdade por mim. Eu só tenho que agradecer, a dizer um até logo, que já estamos de volta. Pátria amada dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada Brasil. Vou falar no ar o comentário que eu fiz fora do ar. Primeiro você começa, depois você melhora, né? Ali no campo, descabelado. Se deu um desconto, né? São 12 anos de diferença. Você está na beira do campo, depois de uma transmissão um dia inteiro. Tá cansado. É o seguinte, você está olhando a aparência, eu estou olhando o conteúdo, né? Então tá bom. Você coloca no texto, é uma estrela solitária numa nega Garrincha, o livro do Rui Castro. Tem toda uma poética ali, né? Então eu já vi o talento. O Serginho ali. já editou muito texto meu, né? Já trabalhamos juntos na Placar, né, Serginho? Já fechamos muitas matérias juntos. Você está preocupado com a aparência. Não, eu tava brincando, só que eu olhei e falei, meu Deus do céu. Mas enfim, foi uma grande cobertura. Tava até confidenciando aqui, falando de toda a cobertura, porque tinha toda essa questão, não era só a despedida do Neymar, mas a questão para onde o Neymar ia jogar. Todo mundo falava que era o Barcelona, mas ninguém cravava que era o Barcelona. Porque tinha Chelsea, tinha outras equipes europeias rondando no radar e tudo mais, mas tinha o negócio do sonho do Neymar, porque ele queria jogar no Barcelona. O projeto tinha o Real Madrid também. E aí eu pego o voo junto com o Neymar pai. Aí eu falei, não acredito. Tá ferrado, mas eu vou infernizar até ele me contar que era o Barcelona. E de fato ali venci o Neymar pai pelo cansaço. E aí, um dia antes da transmissão, saiu a notícia, né, ele confirma ali oficialmente que era o Barcelona. E aí, nessa entrevista, que foi no final do jogo, foi uma entrevista até mais longa, né? Porque era uma despedida também. E aí era misto de despedida, com a vontade de jogar no Barcelona, de realizar esse sonho. E aí corta para agora, né? A gente lembro muito do clima desse jogo. Porque foi um 5-4, aí você pensa, nossa, o Santos perdeu de virada, tomou 5 do Flamengo, mas o clima não era ruim. O clima era... E eu tenho muita saudade dessa sensação. E eu lembro que o Neymar, na entrevista pós-jogo, ele falava isso. Ele falou, olha, infelizmente a gente não venceu, mas eu acho que quem assistiu o jogo gostou muito do que viu. E eu pensava assim, exato! A gente gostou muito do que a gente viu. Citou o bom Flamengo que era, esse é o Santos campeão da Libertadores. Um dos grandes times da história do Santos Futebol Clube. Era o timaço. Né? Era mais a classificação, beleza. Tipo, o Muricy Ramalho cumprimentando o Vanderlei, falou assim, cara, parabéns. Que jogo que a gente produziu aqui, que espetáculo, que a torcida vai carregar esse jogo para sempre. Quem estava trabalhando no jogo também tinha esse sentimento, né? Porque geralmente você perde um jogo né, com esse placar em casa, poderia ter um impacto diferente, mas não. Era assim, todo mundo tinha um entendimento que Entrevistas hoje, que o Ronaldinho, ele meio que foi provocado internamente. Tipo, o garoto tá surgindo aí. A coroa tá contigo, você vai perder a coroa nesse jogo. E parece que aquilo mexeu com ele de uma forma, assim, muito especial, de uma motivação para ele jogar a bola que jogou, né? É um jogo, assim, emblemático. Quem nunca viu... Esse aí. Tem no Globoplay esse jogo. Sensacional. Sou suspeita, mas é isso. Vejam lá, revejam, porque realmente a gente tem muita saudade de jogos assim. E tomara que o de hoje não precisa ser igual, porque acho que não vai ser igual. Que todo mundo vá pra cima. Lembra um pouco, mas eu acho que o jogo vai ser bom hoje, sabia? Pensando aqui no encaixe que o jogo pode ter, acho que o jogo vai ser bem agitado hoje. Jogo no Mas eu não sei Ramon Mota manda uma mensagem. Ramon, tinha eu e você nessa... Ramon tava marcando o Neymar. Em 2013, né? Marcando mal, hein, Ramon? Ele mandou assim, vocês estão vendo aí, o Neymar me agrediu. Não, Miguel danada. Não me pegou no rosto. Ramon.
Ramon, Esse era de beijo 2013, né? Primeiro você defende, cara. Você não pode enfrentar um Flamengo hoje de peito aberto. Essa é a verdade. Acho que vai ser um 4-4-2 ali, o Neymar e o... Sobra pro Ney e o David. Menino, né? O David, os dois ali, e o resto fechadinho. Robô tenta achar o Ney na melhor posição possível, para ele tentar carregar. E aí apoia com o Barreal, com o Guilherme. Mas o Barreal e o Guilherme, que estão junto com o Neymar na arte ali, eles vão ter funções defensivas muito claras. O Flamengo tem um jogo muito forte de ponta, principalmente o Luiz Araújo. O mais livre que vai ficar flutuando é o Neymar. O resto todo mundo. Até o David Washington tem que descer pra ajudar. Tá arriscado o David ajudar mais do que ele. Com certeza. Eu não consigo ver força no Santos hoje para fazer o jogo de trocação, o jogo aberto que a gente viu em 11. Porque ali eram dois bons times. Aquilo que a gente estava citando. Parte da mentalidade. Deixa a gente sonhar, poxa. Não, podemos sonhar. Os volantes do Santos, Tomás Rincon e Zé Rafael, são dois volantes de saída para jogo. Que dá para esperar ele ir. Mas corre risco também. Se você for pensar, sei lá, talvez o Santos tentar trabalhar a bola em profundidade pro Guilherme, que é um jogador rápido, o próprio David, que tem velocidade também. A curiosidade é que a comissão do Kleber tem muito profissional que trabalhou com o Flamengo ano passado, né? Com alguns jogadores que o Flamengo ainda tem no seu elenco hoje, né? Isso pode dar a ele algum tipo de vantagem para preparar o jogo, mas eu acho que a preparação do Santos hoje passa por uma questão defensiva. Com defender certeza. bem, até porque defensivamente é um time com números ruins no campeonato. E passando do lado do Santos, com o Neymar, a gente viu nessa parada, o Santos fez um amistoso, né? Porque teve o jogo atrasado, que era exatamente o clássico contra o Palmeiras. Deu para tirar alguma ideia do que está sendo construído para esse retorno no Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, o Santos investiu em algumas contratações, trouxe o William Arão, trouxe o Igor Vinícius. Infelizmente para esse jogo, né? Infelizmente para o Santos, né? O Roleze não está à disposição. Mas acho que não seria titular, hein, Joana? Porque, a não ser que se ele tentasse... Ele tira o Barreal, não sei. Porque o Barreal tá muito bem também pelo lado direito. Porque ele vai jogar Guilherme, Barreal, o David Washington e o Neymar. Contra o Botafogo, o último jogo do Neymar falso 9, gente. Pois é. O Roleze por trás. Essa e não jogou mal, não, assim. Essa era a minha dúvida. Funcionou. Mas já não tem o Roleze, então já não... Isso, não, sem ele aí vai o David. Tem o dúvida na lateral, porque ele traz o Igor Vinícius, todo mundo fala que o Igor Vinícius está muito bem, que ele entrou bem, não teve uma sequência boa no São Paulo, que ele poderia assumir essa lateral direita do Santos, que é um pipinaço há um tempo já. Sim. E aí, como é que ele faz, né? O Escobar fica, o Souza fica, o Escobar tem jogado bem, né? Improvisado como lateral direito, mas não é um especialista da função. Mas ele poderia voltar o Escobar para a esquerda e jogar com o Igor Vinícius na direita. Eu acho que talvez para o jogo de hoje, pelo senso defensivo do Escobar, que é um lateral que marca melhor do que o Igor Vinícius, talvez ele mantenha o Escobar e o adversário é o Flamengo, né? O Flamengo, com o Felipe Luiz, ele tenta ter a bola onde quer que jogue, ele tenta marcar no campo de ataque onde quer que jogue. Então, é até provável que isso aconteça hoje na Vila Belmiro, até por ser um time mais pronto em relação ao Santos, de ter mais a bola. Mas tem esse cara aí que a gente está vendo na tela, que mesmo longe do ritmo ideal, longe da forma ideal, pode decidir um jogo pelo talento individual que ele tem. Espaço que ele pode encontrar dentro de campo. Por isso que eu até falei que era o jogo mais aguardado para mim, porque a gente está falando do líder do Campeonato Brasileiro, diante de um Santos que busca se recuperar dentro do seu estádio, e com esse mesmo enfrentamento, né? Você não votou no Fluminense e Cruzeiro? Não, eu votei no Flamengo. Então eu tô contigo. Eu tô dividida. Pra mim são os dois principais jogos. São os dois principais. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria esse. Dentro dos jogos. Vai lá, você só pode ver um jogo na rodada. Eu quero ver esse jogo porque eu tô muito curioso. Eu tô muito curiosa. Porque pra saber como é que vai ser, né? Exato. E a gente falava muito do Neymar. Mas poxa vida, o Neymar tá jogando... É o Deportivo Ferroviário, um time que não tem nem divisão no Campeonato Brasileiro. Mas deu pra sentir... algumas questões de atitude mesmo, o cara que estava sentindo o jogo ali, que eu acho que o torcedor queria ver menos o adversário e mais da participação do Neymar. Então, acho que isso deu para ver. Agora é um jogo valendo. Outro nível de adversário. Não, pelo amor de Deus, né? Lançar a pergunta aqui, porque talvez minha memória me traia. Mas, para mim, esse é o jogo que o Neymar, teoricamente, está mais bem preparado para entrar em campo no Campeonato Brasileiro. Porque ele inicia o brasileiro machucado. Sim, pelo tempo Volta de lesão, machuca de novo contra o Atlético. Não, e olha, volta de lesão contra o Botafogo. Neymar, são 4 jogos, 2 como titular, não fez gol, não deu assistência, tem 2 cartões amarelos e aquele vermelho. Talvez hoje a gente veja o Neymar pela primeira vez. Contra o Botafogo, né? Que daí o Botafogo toque de mão, segundo amarelo. O jogo. Talvez hoje seja o jogo que a gente veja o Neymar recuperado de lesão e com um tempo de preparação melhor para entrar em campo. No Campeonato Brasileiro, tá? Talvez só comparando ali o que ele teve no Paulista lá no início. Só que vai pegar um tubarão. Esse que é o negócio. Em Flamengo a gente estava fazendo uma volta ao passado. O Flamengo é aquele personagem ali importante na história do Neymar.
Flamengo, adversário do Santos. Letícia, quero que você fale sobre a escalação, obviamente, sobre como chega o jogo, o time do Felipe Luiz, mas não tem como não te perguntar sobre Pedro. O homem treinou ou não treinou? Porque relacionado a gente sabe que ele não foi. Boa tarde. Boa tarde, Vini. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Tá On. Sempre um prazer falar aqui com vocês. Bom, como você já antecipou, né, e a gente também falou isso durante a programação de ontem, Pedro não foi relacionado mais uma vez pelo técnico Felipe Luiz e a decisão está muito relacionada ao fato do Pedro precisar se recondicionar, né? O Felipe fez duras críticas em relação à questão física dele, então vai ter mais essa semana aí para ele conseguir estar no nível dos companheiros e voltar à relação com o técnico Felipe Luiz. Como o Pedro não foi relacionado, não está obviamente em Santos para essa partida, ele está aqui no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, previsão de fazer atividade e treinamento durante essa quarta-feira, junto com os outros atletas que também ficaram, porque o Flamengo tem alguns desfalques para essa partida contra o Santos. O Flamengo tem Alexandro com uma lesão na coxa esquerda, fora, assim como o Ayrton Lucas, que teve uma pancada, gerou uma abertura, né, na canela dele, e aí precisou passar por um procedimento, então tá cheio de ponto, obviamente não vai a campo. E também Michael, que sentiu dores no tornozelo. São os 3 atletas que estão aqui no Rio de Janeiro para fazer atividade no Ninho do Urubu, mas o Flamengo também não vai contar com o Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito, porque ele teve uma fratura no 5º metatarso, mas ainda está no Chile. Ele fez a recuperação lá no Chile e tem previsão de voltar para o Rio de Janeiro já na próxima semana para continuar. Mas agora vamos falar de fato quem o Felipe Luiz tem à disposição e o que ele pensa para essa partida, né? Como a gente já falou, o Flamengo é o líder com uma rodada a menos, então quer continuar nessa liderança mesmo com esses desfalques por aí. E o time do Flamengo não deve ter muitas mudanças. A expectativa é que utilize um time muito parecido com o que foi a campo nesse retorno do Brasileirão depois da Copa de Clubes contra o São Paulo no último final de semana. Mas é claro, como eu falei, Alexandre e Ayrton Lucas fora, naturalmente, o Flamengo vai ter um nome novo na lateral esquerda e a tendência, né, é que seja o Varela, porque o Vinha ainda está se recuperando depois de uma grave lesão, ele teve poucos minutos em campo, então Felipe Luiz vai optar pelo Varela na lateral esquerda. Passando um provável campinho do Flamengo, para vocês terem uma ideia, tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela na lateral esquerda, como eu falei, Alan e Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Esse é um provável Flamengo que a gente vai conseguir confirmar a escalação na hora que o Felipe Luiz passar a pré-eleição para os atletas um pouco antes de irem para Vila Belmiro. Valeu, Letícia Marques, eu tô te ouvindo e pensando, rapaz, o futebol é doido, né? Porque quando o Flamengo contratou esse monte de lateral esquerdo, eu falei, é muita gente para pouca vaga, são 3, só um joga. Aí o Vinha tá voltando de lesão, Alexandre tá fora, Ayrton Lucas também e o Varela, lateral direito, deve ser improvisado mais uma vez por ali. Beijo para Letícia Marques. Como você adiantou, essa noite o Santos encara o Flamengo, que é o líder da competição, tem um jogo a menos e ainda assim segue na liderança. A bola rola hoje aqui a partir das 8 horas da noite. Falando um pouquinho sobre o Neymar que estava suspenso nessa última rodada antes da parada, hoje deve estar entre os titulares. Lembrando que dos 12 jogos do Santos nesse Campeonato Brasileiro, o Neymar participou de apenas 4, mas agora ele vem treinando normalmente com o elenco. Inclusive, na última semana participou de um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, marcou gol, deu assistência e depois da partida falou que vive o melhor momento dele desde que retornou ao Brasil. E como você também lembrou, Vini, tem muitas curiosidades envolvendo Neymar e Flamengo. Foi contra o Flamengo em 2011 que o Neymar marcou aquele golaço que rendeu o prêmio Puskás para ele e depois, em 2013, ele fez o último jogo de despedida do Santos antes de ir para o Barcelona, também contra o Flamengo. Mas para quem gosta de número, de estatística, o retrospecto do Santos com o Neymar em campo contra o Flamengo não é muito bom, não. Foi apenas uma vitória em 6 jogos. Falando agora um pouquinho sobre a escalação da equipe, o time que o Kleber Xavier vai mandar a campo essa noite, a boa notícia é que ele não tem ninguém no departamento médico, todo o elenco está à disposição.
mas tem 3 desfalques, 3 jogadores que estão suspensos por cartão. São eles o atacante Roleiser, que vinha sendo titular, inclusive, o volante João Schmidt e também o lateral Sherman. Os 3 estão fora por suspensão. Entre os relacionados, a novidade é o Robinho Júnior, que tem 17 anos, treina já com o elenco profissional, jogou esse amistoso que eu falei que foi na semana passada, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Ele jogou o segundo tempo da partida, inclusive deu até passe para um dos gols do Santos e hoje fica como opção no banco de reservas. Igor Vinícius e William Arão, que foram os reforços que chegaram nessa janela de transferência, também estão à disposição do treinador no banco de reservas. O William Arão, a gente sabe que já jogou no Flamengo, tem aquela famosa lei do ex, quem sabe hoje à noite aqui na Vila Belmiro. Ainda está um pouco sem ritmo de jogo, então provavelmente não deve entrar na partida. Provável escalação do Santos essa noite vai ter o Gabriel Brazão no gol, o Escobar, o João Basso, o Luan Pérez e o Souza. No meio, Thomas Rincon, o Zé Rafael e o Neymar, que deve jogar um pouquinho mais recuado, camisa 10. E na frente, o Barreal, David Washington e o Guilherme. Vale lembrar também, Vini, que o Santos não vence o Flamengo aqui na Vila Belmiro há 6 anos. A última vez foi em 2019. De lá para cá foram 4 confrontos e o rubro-negro venceu as 4 vezes jogando aqui na Vila. Bola rola às 8 da noite. Volto com você. Valeu, expectativa é das melhores. Juliana Vaz, um beijo pra você, bom trabalho, Ju. Ó, eu tava... Nação, já tem um substituto para Pedro, isso mesmo. Lazio vê Tati Castelhano animado para vestir a camisa do Flamengo e sentirá falta das boas atuações no ar do argentino. Sabe quem é ele? É esse aqui, ó. É Tati Castelhanos. É um jogador e tanto. A diretoria do Flamengo não quer perder tempo pensando no restante da temporada e está próxima de fechar a compra do atacante Tati Castelhanos, que defende as cores do Lazio da Itália. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Vini Casagrande, está tudo acertado com o atleta em relação ao tempo de contrato e a base salarial que ele vai receber. Como ele chega ao clube carioca após defender time italiano, fora das 2 temporadas da Itália, após defender o Girona da Espanha por empréstimo. O atacante argentino tem 26 anos, se transferiu para o Lazio. Em sua primeira temporada atuou em 46 jogos, sendo 20 como titulares, com 6 gols e 3 assistências. Gente, 6 gols, né? Pedro faz 30, né? É complicado. Substituto de Pedro. Já nessa última temporada, Castelhano não superou seus números quando estava no Nyon City, porém também teve um bom desempenho fora. Foram ali 40 partidas, sendo 35 delas como titular, com 14 gols marcados e 5 assistências. Melhorou, né, gente? A quantidade de gol. Mesmo assim, o Pedro está à frente dele. Lembrando, 30 gols de Pedro. Ele pode fazer falta ao time italiano, já que vinha sendo titular e anotando gols importantes. Ele é um centroavante de origem e pode até ser considerado um substituto para Pedro, que vem passando por momentos conturbados nos bastidores do clube rubro-negro, né, gente? Aí nos últimos dias. E aí, galera, o que vocês acharam aí desse jogador? 4 gols marcados no Real Madrid, Inclusive, o jogador já marcou 4 gols em uma única partida contra o Real Madrid, ainda quando estava no Girona, em 2022 a 2023, pelo Campeonato Espanhol. Ou seja, ele é um bom jogador, né? Agora, se tá no patamar de Pedro, aí a gente vai ver quando ele estiver em campo. E aí, o que vocês acharam aí desse substituto de Pedro? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Vocês querem que ele substitua o Pedro ou os dois reserve ali, né, um jogo de cada como fazia Pedro e Gabigol? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. E não esquece, galera,
de deixar o seu placar para esse jogo de hoje, Flamengo contra o Santos. Vou dar o meu placar, já vou adiantando aqui um 3-1 do Flamengo em cima do Santos. Isso mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixa seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negro. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Sport TV e também para Somos Fanáticos por essa notícia do substituto de Pedro. Até o próximo vídeo.